Glória a Deus. Eita, Deus grande. O Senhor é bom em todo tempo. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos clamar a Ele nesta hora. Vamos bendizer o seu santo nome. Vamos apresentar as nossas orações ao nosso Deus, que é grande e que é fiel. Que você também esteja orando, apresentando a sua casa, a sua família. Que você esteja clamando ao Deus de Israel nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nesta noite adentramos em Tua presença para Te louvar, para Te agradecer, para bendizer o Teu santo nome, para declarar que Tu és o mesmo, para dizer que Tu és fiel, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso amigo, que Tu és aquele que está conosco 24 horas por dia, cuidando, zelando, dando livramento, Pai, renovando a força de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas nesta hora. Então é no nome de Jesus que nós Te pedimos. Jesus, alcance cada um de uma forma especial. Que nesta noite o Senhor esteja trabalhando, que nesta noite o Senhor esteja pelejando, que nesta noite o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja manifestando da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia sobre cada família representada, sobre cada filho, sobre cada filha, Senhor. Nesta hora vai visitando os enfermos, aquele que se encontra, Pai, com alguma enfermidade. Seja ela, Senhor, da mais simples à mais complexa. Que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja derramando o seu bálsamo, da sua unção curadora nesta hora. Veja os leitos dos hospitais, Senhor, neste momento. Veja cada criança que está enferma. Veja cada jovem, cada senhor, cada ancião, cada adolescente. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, Senhor. Entra com cura, entra com a manifestação do Teu poder, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor Deus que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor Deus que tem livrado o seu povo. O Senhor Deus que tem carregado o seu povo nos braços, Pai. É no nome de Jesus que nós Te pedimos. Visita cada pai nesta hora. Abençoe de uma forma grandemente. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, os celeiros de cada um. Visita cada lar, cada casa, cada cômodo de cada casa agora, de cada família representada, Jesus. É no nome de Jesus que nós Te pedimos. Vá trabalhando. Veja todo o Ministério ADCN. Veja nosso grupo de oração. Veja cada um que faz parte ali, Senhor. Abençoe, manifeste a Tua graça de uma forma especial na vida de cada um, Senhor. Abençoe Laura, abençoe Braia. Derrama da Tua saúde, derrama do Teu bálsamo. Enche, Pai querido e Pai amado, cada um de nós com Tua glória, com Tua graça, com Teu favor, com Tua sabedoria, com Tua misericórdia. É isso que nós Te pedimos nesta hora, Senhor, porque cremos no Deus fiel, cremos num Deus bom, cremos num Deus que está trabalhando em favor do seu povo, certos que vamos, Senhor, ter respostas das nossas orações. Desde já somos gratos a Ti, Senhor, por inclinar Teus ouvidos, Pai, para cada um de nós que nesse momento se encontra, Pai, necessitado do Teu favor e se encontra também, Senhor, clamando, orando, pedindo, Pai, de alguma forma a Ti, nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê o início de semana em uma semana próspera, abençoada, uma semana com surpresas do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, é caríssimo, águas que curam, é
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se você já bebeu desta água que jorra de Cristo Jesus e do Espírito Santo para você, adore a Ele. Maravilhosa presença, porque Ele é quem te sustenta, Ele é quem te guia, Ele é quem te direciona, Ele é quem te enche de graça, não te deixa só por um segundo da sua vida. Ele nunca te deixou, nem te deixará sozinho. Gente, que a paz de Jesus esteja com seu coração. Glória a Deus. Eu quero, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero glorificar o nome de Jesus pelo privilégio, glória a Deus, de juntos podermos, glória a Jesus, podemos juntos adorarmos ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Mais um domingo, e é muito bom estarmos juntos na presença do Deus que vive, na presença do Deus que reina para todos, e continue abençoando os nossos corações, as nossas vidas, de modo que a gente possa sempre continuar avançando, seja no dia bom ou no dia que não é tão bom, no dia fácil ou no dia que as coisas não estão tão fáceis, mas que todos nós possamos juntos em oração, uns pelos outros, continuarmos avançando e buscando a presença do Deus vivo, que cuida, que trabalha, que age em todo tempo pela vida daqueles que nele confiam. Então, para mim é uma alegria poder dividir, junto com a missionária Lucivânia Santos, esse tempo e esse momento precioso que nós temos
vivido com o Senhor a cada culto, seja pelas nossas lives pela manhã, que estamos fazendo na nossa nova página, né? PR Jefferson Santos Ministros, e também por este tempo precioso que o Senhor tem nos concedido e está nos concedendo aqui todas as noites. Muitos irmãos que acompanham as nossas lives não conseguiram aí acompanhar essa modificação, essa mudança aí para outro perfil, para outra página. Então tem muita gente que está chegando lá aos pouquinhos, mas muitos se acostumaram e se adaptaram com as transmissões aqui. Então à noite e nas noites nós estamos fazendo aqui as nossas transmissões, e durante o dia, pela manhã, estamos fazendo na nossa nova página. Deixe-me só avisar você também que, para você que acompanha a live aqui, eu sei que você percebe que às vezes, né, parece que a live caiu aqui, e talvez você pense às vezes que é o sinal da internet, alguma coisa, mas não. É aqui no Instagram mesmo, tá? Só para compartilhar com vocês aqui, para vocês ficarem cientes de que a gente faz o culto sempre seguido aqui em sequência, mas como nesses cultos a gente gosta de colocar aqui essas canções e elas o são em playback aqui, então o Instagram sempre ele acaba intervindo. Algumas canções ele deixa passar, eu acho que por serem algumas antigas, outras mais novas e até algumas antigas também ele acaba interferindo. Isso talvez por conta de questões de direitos autorais, enfim, ou por essa questão deles considerarem, né, que não se pode usar o playback do cantor ou da cantora aqui. Então a gente gosta muito de estar adorando a Jesus, e aí a gente vai colocando as canções aqui, mas ao mesmo tempo que a gente está adorando, orando no Espírito em todo o tempo para que ele não venha interferir, mas acaba interferindo. E hoje já aconteceu aí umas 3 vezes, enquanto a missionária estava louvando, enquanto eu também estava aqui adorando a Jesus. Então tem algumas canções que, como eu já tenho transmitido e ministrado aqui, algumas canções eu sei que vão passar mais tranquilas, as outras eles acabam intervindo, o que não acontece diretamente nas transmissões no YouTube, porque lá no YouTube ele já vai designando ali, né, quem são os cantores e tal, e depois é que geralmente eles mandam um aviso lá para você confirmar alguma coisa ou no mínimo colocar ali a autoria ou o intérprete da canção. Mas enfim, de qualquer forma, a gente já adorou ao Senhor com alegria, oramos e buscamos a face dele, e nós vamos juntos meditarmos na palavra de Deus. Mas é só para avisar, para você ficar ciente aí, que a internet aqui ela tem sido bem favorável ao nosso trabalho, mas lamentavelmente o Instagram ele tem aí essa política que acaba intervindo, mas tudo bem, a gente entende. E eu falo assim porque os playbacks geralmente são colocados à disposição, né, para quem quer que seja estar cantando, e aqui não tem tanto essa possibilidade da gente estar designando aqui enquanto a gente vai louvando os cantores, até porque o objetivo das lives também eu sei que é outro, mas a gente tem sido grandemente tocado e beneficiado nesse tempo. Eu espero que você esteja sendo edificado. O que importa é que você ouça a Bíblia, ouça a palavra de Deus e seja cada vez mais abençoado por ela. Volte a olhar comigo para a Bíblia Sagrada e vamos ler a palavra de Deus. O livro do Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, você já conhece, está inserido aí no Pentateuco, livro do Êxodo. Volte a olhar comigo, por favor. É um texto que
ele, se for, pode ser visto, na verdade, por vários ângulos e de várias formas, né? Ou seja, dando ênfase a inúmeros pontos que nele se destacam, porque é um texto que registra para a gente, ou apresenta para a gente, o nascimento de Moisés. E eu quero ler esse texto, aproveitando, né, que nós estamos nesse Dia dos Pais. Eu quero, nesse dia, trazer uma palavra para toda igreja. Não vou designar aqui como uma palavra voltada aos pais de forma alguma. Ela é para todos nós, como igreja, para todos nós. E eu quero com muito carinho compartilhar essa reflexão bíblica com você e desejo que em Cristo Jesus ela traga edificação à sua vida e ao seu coração. Mas desejo aí a todos que são pais, feliz Dia dos Pais. Na verdade, desejo que Deus te abençoe como pai, te multiplique como pai, não é? Te conceda aí muitos dias e dias e dias, que para mim são todos os dias, Dia dos Pais, Dia das Mães. E eu desejo que você em Cristo Jesus se multiplique em bênçãos e vitórias, e que Deus te fortaleça na tua saúde, que Deus te fortaleça nos teus planos, que Deus te fortaleça nos teus pensamentos, que Deus te fortaleça nos teus projetos, que Ele te fortaleça em tudo e em todas as coisas, e que Ele proporcione a você e aos seus um tempo realmente muito produtivo, de modo que você tenha, como disse o apóstolo Paulo, suficiência em tudo e em todas as coisas. Eu quero agradecer com carinho a todos que têm amado esse ministério. Eu digo, essas lives, o trabalho que a gente tem feito de oração e intercessão, que respondem positivamente, com carinho e amor, acolhendo todo esse trabalho que a gente tem feito com carinho diante do Senhor. Eu agradeço àqueles que estão mais perto da gente, né, de mim, da missionária Lucilânia, como pessoas que estão próximas realmente da nossa liderança. Que Deus abençoe grandemente, recompense, prospere e faça você avançar em todo o tempo. Nós temos, durante esses últimos 3 anos, nos esforçado muito em meio a tantos desafios, e não são dos mais fáceis, né? Mas graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos feito vencer, e nele nós somos mais do que vencedores. Eu sei que o Senhor há de continuar abençoando os nossos corações e fortalecendo as nossas vidas de forma maravilhosa e extraordinária. Eu vou estar a partir de amanhã, né, às 9 horas da manhã, se o Senhor nos permitir, voltando com o nosso devocional. Nós vamos continuar trazendo aí uma série de mensagens sobre a pessoa de Jesus. Eu falei com vocês sobre os últimos ensinos de Jesus, e nós vamos falar durante toda a semana, né, sobre a pessoa de Jesus, os seus ensinos, a sua encarnação. Nós vamos falar dos seus ensinos e dos seus milagres. Também, futuramente, mais voltaremos à sua ressurreição e à sua ascensão. Então, durante os dias, a gente vai tratando aqui, e a cada semana, sobre alguns pontos importantes ligados aos ensinos e a toda a ação do próprio Senhor Jesus durante os dias do seu ministério aqui na Terra. Eu vou essa semana falar sobre os indesistíveis, ou o indesistível, tá bom? Eu vou estar falando sobre esse olhar de Jesus
perseverante, permanente, firme, constante, que não retrocede. Jesus disse algo que às vezes é necessário que a gente pense, porque ele disse que quem coloca as mãos no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás. E quase sempre ele fez questão de alertar os seus discípulos sobre a importância de irem na sua jornada até o fim. Irem na sua jornada até o fim. Inclusive no sermão escatológico, conhecido aí, o empate dele, né? Conhecido aí por nós como o sermão lá de Mateus 24, ele falou sobre a importância da perseverança. E é claro que para a gente que segue uma linha teológica também equilibrada e que nesse ponto escatológico acaba se chocando um pouco com aqueles que são reformados, nós entendemos a partir de Mateus 24 que, apesar de termos o princípio de muitas coisas acontecendo, o que ali está aponta para um grupo que, lamentavelmente, estará aqui vivendo em um outro momento, um outro tempo. A igreja do Senhor já não estará aqui, ela será arrebatada, ela será levada. Mas nós podemos, olhando para o Mateus 24, no mínimo, sermos despertados a lermos o mundo que a gente está inserido e este tempo em que nós estamos inseridos e devemos levar muito em consideração este tempo para que a gente possa prosseguir e se mover debaixo do cuidado e da proteção de Deus, não se permitindo perder esse olhar cheio de esperança para o arrebatamento da igreja. Mas Jesus diz que até para aqueles que vão ficar pós-arrebatamento tem algo que será contado, é a persistência, é a perseverança. Então eu quero pensar com vocês durante essa semana sobre esses que são indesistíveis, porque tem em Jesus o modelo de alguém que não desiste, não parou, não para, continua, até concluir todo o seu plano, todo o seu propósito. Então, vamos olhar para Êxodo capítulo 2, e eu quero destacar aqui algo importante. Capítulo 2 de Êxodo, leia comigo e serei breve, tá bom? A gente tem a semana toda juntos, então vou ser muito breve. Um homem da casa de Levi. Se você puder marcar esse verso 1 aí, ou esse versículo 1, é muito importante. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Segure um pouquinho para que eu faça aqui algumas considerações importantes. O tempo é de grande dificuldade para o povo hebreu aqui. Aqueles que estão aqui são fruto de uma geração que entrou pelas portas do Egito com honra. Porque quem governava o Egito abaixo de Faraó nesse tempo em que esses hebreus chegam ali era José. O José sonhador, que a gente conhece bem, o José que a Bíblia faz questão de dizer que perdoou os seus irmãos e que teve grande alegria ao reencontrar o seu pai, ao ponto de apresentar os seus filhos para que o seu pai pudesse abençoá-los, ou para que Jacó, como avô, pudesse abençoar os seus netos antes da sua partida. Este José recebeu os seus irmãos ali. O capítulo 47 do livro do Gênesis diz que José conseguiu, para que esses irmãos pudessem habitar ali,
tranquilamente e habitar no melhor da terra do Egito. E para que eles pudessem, estando ali firmes, estivessem se movendo como gente provida, alimentada, segura, amparada, por que não dizer, até certo tempo protegida. Porque nenhum mal aconteceria, e nem aconteceu, aos irmãos de José, nem à família, enquanto José vivo estava, enquanto José esteve ali. E por que não dizer que durante um bom tempo, nenhum mal os havia acontecido, até um pouquinho depois da morte de José. É claro que depois da morte de José, passa-se aí um período, né, em que eles vivenciam a experiência de 400 a 430 anos como escravos no território do Egito. Não é uma situação fácil, é uma situação difícil que eles acabam vivendo. E eles vivem isso porque ali, né, depois da morte de José, eles se depararam com duas coisas. A primeira, com a informação que não foi passada sobre o serviço que José havia prestado dentro do Egito. Eu não sei se alguém deu um jeito de tentar apagar a história dentro da narrativa das histórias dos egípcios, ou se alguém de alguma forma não quis considerar. E porque alguém não considerou, mesmo sabendo, acabou se perdendo ao longo do tempo na história, a história do próprio José, como um canal de bênção para o Egito, e não só para o Egito, mas para toda a terra naqueles dias. Para toda a terra naqueles dias. Uma outra coisa é que eu penso que ao longo do tempo foi se percebendo que aquele povo que ali estava, que havia chegado representado na vida dos irmãos de José e da família, que veio com Jacó, é percebido que eles carregam consigo uma coisa diferente. E são crentes que amam a Deus e que, por mais limitados, falhos e pecadores que fossem, eles estavam debaixo de uma promessa feita a Abraão e a Isaac e a Jacó, e debaixo de uma aliança essa que falava e continua falando sobre esse povo. E isso, eu tenho certeza, fez com que eles fossem percebidos ali onde eles estavam. Porque é simples. Se você é alguém que anda com Deus e está plantado no lugar, você pode ser limitado, pequeno, falho. Mas existe uma bênção de Deus sobre a sua vida. Existe uma marca de Deus em você. Existe uma graça de Deus sobre você, como nós dizemos. Há um favor de Deus que é percebido, é visto. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é luz do mundo. Então, é bom que se leve em consideração que eles são vistos, e isso vai sendo percebido ao longo do tempo, que eles carregam alguma coisa muito diferente com eles. Eles são abençoados em tudo. Tanto é que no capítulo 1 de Êxodo, o que se considera é que eles multiplicaram, eles estão crescendo, eles estão avançando, eles têm uma bênção, tudo gira em torno do que Deus faz por meio desse povo, neste povo, através desse povo, e é percebido pelas parteiras, percebido pelo faraó, percebido por todo mundo no Egito. Que Deus colocou alguma coisa diferente sobre a vida desse povo. E por causa disso, eles se transformam em instrumentos que causam uma inquietude no coração do faraó que ali está. E a Bíblia diz que levantou-se um que não conhecia a José. Não conhecia, porque não só porque eu penso que José não teve a preocupação, pensando talvez ele,
que Deus fosse visitar o seu povo o mais rápido possível. Ou porque o próprio José não teve a preocupação mesmo de colocar alguém no seu lugar, formar alguém da família, de seus irmãos, no seu lugar. Porque a história de José não tem continuidade. Porque falta alguém que recebeu de José instrução, foi discipulado por José. E, consequentemente, porque foi discipulado por José, também discipulou alguém. E, ao longo da história, isso foi tomando conta, acontecendo. De uma liderança gerar outra, e gerar outra, e gerar outra, até chegar nos dias desse faraó que aparece em Êxodo capítulo 1. Isso não aconteceu. José não deixou ninguém. Quais as razões? A gente não sabe, mas duas delas, talvez que eu coloquei aí, possa ter algum tipo de coerência. Mas a verdade é que levanta-se um faraó que não conhece José. Por que não conhece? Porque apagaram a história, porque abafaram a história, porque tiraram da história, porque, enfim, não quiseram levar em consideração que alguém com a expressão que o Egito tinha naqueles dias teve que depender de alguém que saiu da prisão, e que este alguém que saiu da prisão esteve na prisão não porque queria, porque foi injustiçado dentro da história do Egito. Então alguém de repente diz, é melhor apagar isso da história. Tira isso de cena, porque isso aí não dá para ficar na história da gente, não. E realmente não ficou. Realmente não ficou. Então levanta-se um faraó que não conhece a José. Este faraó que não conhece a José, que se levanta-se contra os que de José e dos seus irmãos vêm. 400 anos depois. Há esse levante aqui. Se você ler o capítulo 1, ou já leu, você vai perceber que realmente é uma situação muito delicada e muito difícil de se lidar. Eu já estive falando sobre ela em um dos nossos devocionais pela manhã, há um tempo atrás, quando eu falei das parteiras aqui. A importância das parteiras. A importância dos que ajudam a nascer. Mesmo às vezes sendo empurradas para matar. Mas quando eu falo sobre isso aqui, é bom levar em consideração que nós estamos diante de um texto em Êxodo capítulo 2 que nos convida a observarmos esse capítulo 1 e entendermos que esse faraó que se levanta está se levantando por duas razões. E nenhuma delas inclui conseguir destruir o povo hebreu. A primeira, revelar, mesmo no processo de opressão que ele causa, que aqueles que estão dentro daquele cativeiro são mais sorte do que pensam. Porque se eles estão 400 a 430 anos nesse processo aqui, e eles não se acabaram, eles não se destruíram, eles não foram dizimados da história, eles não foram tirados da história. Se eles estão sobrevivendo e sobreviveram esse tempo todo, se eles estão causando uma inquietude em quem tem a chave na mão e está sentado no trono, é porque eles têm algo de potencial muito grande. Então, em vez disso causar uma angústia no peito daqueles que estão ali, isso no mínimo deveria causar, sabe o que era? Um despertamento. Para que houvesse uma busca para identificar o que é que se tem. Porque alguém logo facilmente diria, nós temos promessas de Deus, e isso é maravilhoso.
Só que além das promessas, Deus colocou algumas coisas como bênção que se revelam nesse capítulo 1 de Êxodo sobre a vida deles. E é percebido muitas vezes por quem é de fora e não por quem é de dentro. Porque um hebreu olhando para outro hebreu diz: você é abençoado por Deus, mas é só isso. Para o faraó não, para o faraó o olhar é outro, porque ele olha como quem diz: e vai ocupar o meu espaço crescendo desse jeito. Que esse sentimento no coração, isso não é sentimento de crente, isso é do faraó, entendeu? Sentimento de gente do Egito. Às vezes repousa sobre gente que diz ser crente, mas não é. Isso é um sentimento que brota no coração de gente do Egito. Incomodar-se com os teus talentos, com os teus dons, com as tuas habilidades, com o teu crescimento. É bom levar isso em consideração. Uma segunda coisa que eu quero destacar aqui é que este povo que está dentro desse cativeiro e agora está sendo alvo de tudo que é feito contra eles, inclusive aqui tem gente que diz: olha, é o seguinte, é melhor atingir aí os machos, mata a gente aí. A gente vai tentar atingir os machos, mata os meninos. E por que vocês querem matar os meninos? Porque quando eu falo aqui que não há, o objeto não inclui morte aqui, é essa ideia de apagar a história dos hebreus de uma vez. Porque é isso que muita gente que perseguia queria. Vamos anular a história deles. Tem que apagar. Como é que pode? Esse povo aí é um povo que diz ser escolhido por Deus, cara. Por Deus. E era mesmo. E é mesmo. Tanto eles como a igreja de Jesus são escolhidos e amados pelo céu. São amados do céu. Só que ele tenta atingir as crianças, deixando as mulheres vivas, e as mulheres ficam vivas e gerando. E é uma coisa terrível, porque quanto mais se atingia e dizia vamos matar, mais Deus abençoava o ventre das mulheres. Só que a coisa vai pegando, é claro que tem gente que vai sentir medo, tem gente que vai sentir o impacto disso tudo, tem gente que vai se sentir abalada por causa das ameaças do faraó, e tem gente que diz: não, por essa dor eu não quero passar, porque se de repente o faraó pegar minha criança eu vou morrer. Então ele colocou as parteiras lá, você sabe muito bem, que elas têm a responsabilidade de já estar ali para identificar. É macho, é da hebreia, é macho, então mata. Por que esse desejo tanto de assassinar, de matar a masculinidade na história? Por quê? Por quê? Por que matar os homens na história? No caso aqui, matar os meninos, as crianças do sexo masculino. Ele disse: pô, menina, deixa viver. Se for homem, mata. E aí tem algumas coisas que a gente fica assim, pensando. Por que isso acontece dessa forma? Por que isso acontece dessa forma? A gente precisa parar um pouquinho para pensar, porque aqui quando eu estou parando aqui para refletir, isso me chama atenção. Porque você vai olhar e dizer: mas por que Deus não desce aqui para fazer alguma coisa? Diz: tem um plano aqui.
E para que esse plano seja executado, a inocência tem que ser atingida. Porque eles vão ter uma fase em que eles vão alcançar consciência. Para eles lá, bem mais cedo do que no Ocidente. Mas o que está se matando aqui ainda é a fase da inocência. Então ele diz, vamos atingir a inocência. Enquanto isso está acontecendo, Deus não vai intervir porque Deus precisa de uma geração que seja sacrificada, para que uma geração seja, de alguma forma, beneficiada com a liberdade que vai falar a outras e outras gerações. O Cristo que foi à cruz, ele é o único que teve a sua inocência intacta até o dia da sua morte, porque ele leva sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Quando eu digo intacta, é porque ele particularmente não se corrompeu. Ele se manteve diante de Deus. Ainda que caminhou a partir de uma fase da sua vida com muita consciência das coisas que ele sofreria e o que iria passar. Mas ele conseguiu administrar em vida essa inocência e essa consciência. Ele conseguiu administrar. A consciência que vem pelas profecias que foram liberadas e a inocência que vem por aquele que o gerou, que é o Espírito Santo, que está ali sobre ele, operando todo dia, porque ele abriu mão. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. Então tem algo de inocência. É por isso que ele diz, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Só um coração limpo para liberar perdão assim. Só um coração como o de Jesus, puro, santo. Só um coração como Deus. Agora ele leva sobre si. E ele está consciente. Ele está consciente de que tudo aquilo é necessário que aconteça, mas ele entrega a sua inocência. O sangue que tem que ser vertido é um sangue de um inocente ali, no Calvário. Para que o plano de Deus seja executado. Talvez por isso, em Romanos capítulo de número 5, Paulo faça questão, eu já falei com vocês sobre isso aqui em outro momento, mas talvez por isso, em Romanos 5, Paulo faça questão de citar Moisés ali no capítulo 5 de Romanos. E dizendo assim, a morte reinou até Moisés. Por que até Moisés? Aí eu já falei para vocês aqui em outra live. Mas você vai ver que essas crianças vão sendo mortas, mas tem uma que vai escapar. Porque por meio dessa, todas as outras que pagaram um preço alto na sua inocência serão honradas. Porque dessas que estão sob ameaça, Deus vai preservar um. Eu sei que ele preserva Arão também, que é da família de Moisés, mas
Eu estou colocando aqui como aquele que vai ser um agente de libertação para a vida do povo hebreu. Então eu não sei se você entende aonde a gente quer chegar aqui já, mas eu vou te ajudar. É uma palavra simples, direta, mas eu preciso mostrar a você que este quadro aqui, ele é importante. É importante que ele seja pintado para você entender o valor de Êxodo capítulo 2. Porque você tem um contexto, primeiro, de escravidão, eu já falei. Você tem, em segundo lugar, um contexto de ameaças e de opressão, perseguição e assassinato contra crianças. Terceiro, você vai perceber isso não no capítulo de número 2 do Êxodo, mas no capítulo 3 você tem um contexto de lágrimas. E eu não sei até onde vai o seu coração pensando nisso, mas se você conectar essa ideia de que há gemidos e lágrimas sendo derramadas no capítulo 3 do Êxodo, você vai voltar a olhar para o capítulo de número 46, 47 do livro do Gênesis. Eu recomendo que você leia. E você vai perceber uma coisa acontecendo ali. E o que é, pastor, que acontece ali? O que acontece ali é que esse povo que está chorando aqui é descendente de um povo que foi recebido, como eu disse ali, muito bem. E que no capítulo 47 do Gênesis, enquanto havia um período de fome se avinziando e tomando conta da terra, este povo estava vivendo um tempo preciosíssimo, marcado pela bênção de Deus e pelo favor de Deus e pela provisão de Deus. Eles estão numa mesa, comendo do bom e do melhor e morando no melhor da terra do Egito. Agora, olha que interessante que dentro do cenário onde um dia se riu tanto, se deu boas risadas, se comeu bem, se alimentou bem, se viveu bem, Deus permitiu gente gemer. Era a vontade dele nesse momento? Ele já sabia desde Gênesis capítulo 15, que ele avisou a Abraão, que chegaria um tempo em que esse povo passaria 400 anos ali no Egito. Então aqui eu preciso glorificar a Deus. Por quê? Porque quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente vai ficar assim, meu Deus, o Senhor permitiu essas crianças morrerem e tudo mais e tal. Mas o Senhor permitiu o povo ser apertado, sofrer, chorar e tudo. Mas você precisa conectar a revelação bíblica. Você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza por outros textos da Bíblia para você entender o que é que está dito, porque a Bíblia é um livro que ela vai se conectando. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai citar este faraó do tempo do Êxodo aqui, porque não é outro, é esse aqui, como alguém que Deus levantou para mostrar nele o seu poder. É por isso que você vai ler na narrativa da libertação, até o período da libertação, o coração de Faraó, uma hora se abrindo para liberar o povo, outra hora se fechando. Aí o texto diz, e Deus fechou, e Deus permitiu abrir, e Deus fechou. E por que a coisa acontece assim? Simplesmente para Deus dizer que ele não está dando a Faraó direito nenhum sobre o seu povo. Ele está só trabalhando Moisés, o povo, e a própria história para fazer com que o nome dele, nesse processo que esse povo passa, seja conhecido. É por isso que em Josué, no capítulo de número 2, quando Raabe, ela fala aos espias enviados por Josué, ela diz, eu sei o que você já vem vivendo de Deus na história. Oh, meu Deus. Eles nem sabiam que a história deles já estava conhecida.
Mas Deus já estava soprando a história. Deus já estava dando nome, Deus já estava projetando, Deus já estava beneficiando, Deus já estava abençoando. E Deus fez uma mulher que é apresentada como uma prostituta falar. Olha, todo mundo aqui já sabe o que Deus fez a Faraó e o que fez ao Egito. Todo mundo já sabe aí o que é que aconteceu com os povos que vieram cruzando o caminho de vocês, ou vocês tiveram que cruzar o caminho deles. E ela mesma diz, nós já sabemos que a nossa terra e esse lugar aqui é de vocês. Essa coisa de Deus está no comando e no controle, trabalhando, mas muitas vezes não gritando, não bradando, não se revelando, não anunciando. Isso provoca no coração de muita gente uma inquietação muito terrível. Há muita gente que fica perturbada, muita gente que fica angustiada, muita gente que fica abalada. E por que que fica? Porque quer saber o que o Senhor está fazendo, como é que está fazendo, e por que que permitiu aquilo assanhar daquele jeito, ficar revoltado daquele jeito, se levantar daquela forma. E Deus dizendo, calma aí, eu controlo a mente do homem, o coração do homem, eu controlo a terra, eu controlo tudo. Ele tem o controle de tudo. Aí você diz, mas pastor, então por que que ele permite algumas coisas boas? Ele tem um plano para revelar. Claro que em Cristo Jesus já foi tudo revelado. Mas o que eu estou dizendo é que para quem está aqui, vivendo no contexto do Antigo Testamento, ele já estava anunciando, eu tenho um plano. Ninguém levanta os olhos contra vocês por acaso, não existe perseguição contra vocês por acaso, não há pressão contra vocês por acaso, não há quedas entre vocês por acaso. Tudo que acontece aí, eu tenho algo preparado para revelar. Porque o Senhor tem. Ele tem algo para revelar. E ele vai mostrando e vai mostrar a você, aos seus, a fidelidade dele no caminho. Para isso, ele precisa ir muito. Que quem está envolvido neste plano aprenda a esperar o sinal dele. O que é mais difícil. Porque no contexto onde um dia se sorriu e alguém lembra e diz assim, a gente chegou aqui com honra, olha como a gente está agora. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem coisas que a gente vive, né, na história. De portas às vezes que se abrem para você, ou oportunidades que chegam a você, e você entra por aquelas oportunidades sorrindo, passa-se 1 ano, 2 anos ou alguns meses, daqui a pouco você está passando por um processo onde você está mais espremido do que aquelas canas que se vende aí. Se espreme para tirar o caldo e vender o caldo delas nos centros das cidades. E você está passando na máquina, sendo espremido e olhando para um lado e para o outro, dizendo por que um dia eu estava tão bem aqui, eu estava tão bem no canavial. E a coisa virou desse jeito para o meu lado. Não é que Deus particularmente tem prazer, mas é que Ele quer que o testemunho vá muito longe. É que Ele quer que o nome dEle seja profundamente e grandemente glorificado. Para isso, Ele precisa, e muito, mas e muito mesmo. Ele precisa que você, nós estejamos confiando que Ele sabe o que está fazendo. Não é fácil lidar com algumas coisas, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele abre aqui e permite você sorrir. E de repente nesse mesmo lugar você vê alguma coisa mudando, modificando, algo apertando, alguém te olhando, às vezes atravessado, ou com um olhar meio estranho de quem quer ver você morrer, sumir, desaparecer. E você vai passando por isso, só que chega um momento que Deus, Ele vai te fazer entender o porquê que Ele permitiu tudo isso.
Eu já vou dizendo, tem um espaço que é seu te esperando. Tem uma terra que manda leite e mel para você. Tem uma provisão grande para a sua vida. E aí tem gente ali, eu penso, que chora e diz assim, por que que Deus permitiu o faraó mexer com as minhas crianças? Por que que Deus permitiu o faraó mexer com a minha casa? Por que que Deus permitiu o faraó mexer com meus recursos? Por que que Deus permitiu o faraó mexer com essas coisas da minha vida? Só que Deus precisava que alguém se levantasse para que ele pudesse mostrar o chamado, o propósito de cada um, porque tem gente que nasceu para isso, para ser um instrumento que desperta o grito, o gemido, a oração de outros, porque é justamente nesse processo em que se mexe com as crianças que você vai ler no Êxodo capítulo 3 que tem gente que começa a chorar, a clamar e a interceder. E Deus diz a Moisés, Moisés, eu ouvi o grito, o choro e o clamor do meu povo. Eu sei que a narrativa, por exemplo, do livro de Números, me faz perceber que esse povo havia se acostumado com o Egito. Só que o Egito nunca foi o lugar que Deus reservou para eles estarem por muito tempo. O Egito era passageiro. Pastor, uma passagem de 400 anos. Talvez Deus quisesse apressar e tirá-los há tempos atrás. Ou quis preparar o coração deles para sair dali. Mas muitos disseram, se acostuma aí com a cebola, com os pepinos do Egito. E enfim, vamos ficar por aqui, do jeito que a gente está, e está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. O triste é que tudo isso acontece com eles ainda com os pés na terra em que eles foram recebidos ou foi aberta uma porta para eles morarem lá, nos dias de José. Estou falando de quem veio antes deles. Agora você olha para o texto, e aí eu vou sair dessa introdução para entrar no texto aqui e terminar. Porque quando eu estou falando disso aqui, eu sei que tem gente dizendo, pastor, então o senhor está dizendo que Deus permitiu aquelas coisas aí, ou tem permitido algumas coisas comigo? Porque tocaram, pastor, mexeram, deixaram triste, marcaram, machucaram, feriram, perseguiram, travaram, complicaram, tudo bem. Quem colocou as mãos sobre a sua vida é o Senhor. E o Senhor sustentará a sua vida. O Senhor sustentará a sua casa. O Senhor sustentará você até o final. Que Ele está permitindo isso não é para você se acabar. Talvez tenha alguma coisa que foi tirada, algumas coisas que foram arrancadas, mas tudo isso gerou um despertamento. Gerou um grito ouvido pelo céu, gerou lágrimas recebidas pelo céu, gerou gemidos recebidos pelo céu. E o céu está trabalhando em benefício de quem clama, de quem busca e de quem está batendo na porta. As crianças morreram. E é incrível como no coração de Moisés tudo vai acontecer por causa dessas crianças que morreram, porque Deus vai começar a trabalhar com essa casa, com esse lar, com esse propósito, com esse projeto, por causa de Moisés. Pastor, então o senhor quer falar sobre o crescimento de Moisés, sobre isso e aquilo ligado a Moisés? Não, eu disse que esse texto do capítulo 2 de Êxodo, ele tem aqui vários ângulos e tem muitas informações e coisas aqui importantes que a gente poderia aqui levar em consideração.
inspiração, a gente poderia falar da irmã de Moisés, a gente poderia falar do próprio Moisés, a gente poderia falar aqui, não é, do cesto que Moisés foi colocado, das águas que moveram Moisés. A gente poderia falar aqui de uma série de coisas. No mínimo, aqui tem umas 320 mensagens para pregar logo de cara, porque quando você lê o capítulo 2, ele desperta para muita coisa. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, que me vem justamente nesse Dia dos Pais, mas como eu disse, não estou pregando apenas para os pais, mas para todo mundo, é com relação a o que acontece nesse versículo 1 do capítulo 2 de Êxodo. Porque o texto diz, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da casa de Levi. Então esse homem aparece aqui, eu vou começar a pregar agora e já vou me preparar para terminar. Começar a pregar agora aqui no capítulo 2, no texto lido e citado. Então nesse capítulo 2, é muito bom que você leve isso em consideração. O texto diz que esse homem, ele se levantou. Bom, o texto não nos oferece de cara qual a razão desse casal decidir fazer isso em tempos tão difíceis. 2. O texto não nos oferece como informação o porquê desse casal decidirem escolherem um ao outro. E aqui eu estou levando em consideração o que é que um tem, o que é que o outro tem, que os levam a estar juntos, ou querer estarem juntos. Terceiro, o texto não nos deixa claro o porquê esse casal decide valorizar a convivência, construindo família a partir da própria tribo, da própria descendência. Lembre-se, Jacó, ele tem aí os 12, com exceção de alguém que está ali no meio. Mas ele tem esses filhos. Desses filhos vêm essas tribos. E ainda que eles tenham essa coisa de Judá fica por aqui, por que esse casal aqui, eles não estão quebrando protocolos aqui e quebrando? Porque, lembre-se, você não tem aqui lei ainda, uma série de coisas aqui que poderiam reger, controlar, dominar, governar, direcionar, instruir, levá-los a atentarem para uma série de coisas. Por que esse casal aqui, eles particularmente não decidem, por exemplo, ficarem sozinhos, cada um vivendo sua vida, não decidem de alguma forma se misturarem com os egípcios ali? Eu não tenho dúvida que tem gente ali que convivendo acabou gostando de alguém por ali. Não, a gente tem base para isso no Êxodo? Não, mas eu acredito. Tem gente por ali que acabou de repente criando um vínculo, seja de amizade ou de sentimentos. Mas por que eles não se envolvem com outras coisas? Eles decidem.
São perguntas que a gente olhando para o texto, a gente dificilmente teria uma resposta clara, concisa e objetiva. Mas o que está informado aqui é o suficiente para a gente entender que nenhuma perca, ou perda que se teve, nenhum choro, nenhum gemido, nada do que o povo colocou diante de Deus ali, ou viveu diante daquele processo de perseguição, nada, eu vou repetir aqui, mas vou dizer isso bem alto, nada foi por acaso. Nada aconteceu por acaso. Toda a perseguição, tudo que ele sofreu, nada foi por acaso. E por que eu digo isso? Porque Moisés vem ao mundo e nasce não somente por isso, mas principalmente porque no meio desse contexto de escravidão, tem gente que está dizendo no coração assim: vou ter família. Nesse contexto de perseguição, de ameaça de morte, de tanta coisa ruim, tem gente dizendo assim: eu vou amar. Nesse contexto de sofrimento, onde há uma situação onde tem gente espremida no processo, tem gente aqui gritando e dizendo assim: eu vou construir uma história e serei feliz. É por isso que eu digo que Deus está no controle, porque a gente às vezes olha a tragédia que aconteceu, o que desabou, o que, sabe, mas Deus está no controle porque alguma coisa acaba despertando em alguém perto, em alguém ali, algo vai começar a acontecer, alguém pega aquilo e vai se apropriar. Eu penso. E quando eu olho, por exemplo, para o livro de Jó e vejo Jó perdendo aquelas coisas, e perdendo os filhos, e perdendo tudo, eu penso que Jó não encontra na história dele só os amigos acusadores que vão aparecer, e nem só aquela mulher dele que aparece ali naquele momento, e claro que foi crucificada ao longo de muito tempo enquanto algumas pessoas pregavam. Porque alguém lia que aquela mulher disse a Jó: amaldiçoa teu Deus e morre, e ela nunca tinha dito isso. A única coisa que ela disse de verdade dentro do texto, e isso foi uma questão de interpretação de alguém, mas o que ela disse de verdade não foi amaldiçoa o teu Deus e morre, foi abençoa a Deus e morre. Manifesta tua gratidão, teu louvor por tudo que já viveu e se entrega. Vai ficar aí sofrendo, angustiado, espremido, apertado. Aí Jó, em vez de se entregar, aí a Bíblia diz que ele arranca do meio do processo e da agonia um louvor a Deus. Uma manifestação de adoração que ninguém entende e ninguém compreende o porquê disso. Como é que se pode? Então, imagine que alguém está chegando e vai olhar e dizer assim: oxe, como é que pode adorar a Deus, abençoar, louvar, agradecer a Deus e morrer no meio disso aqui que Jó está vivendo? Não, isso não é possível. Que alguém vá adorar a Deus com seu coração, com a sua vida. Não é possível. Não é possível. Então alguém vai dizer melhor, a melhor forma de traduzir isso aqui é dessa forma. Essa palavra aqui não dá. Como é que a gente vai entender Jó adorando a Deus no meio de um aperto desse? Só que é possível. Adorar a Deus em meio às situações difíceis. E sobreviver a elas porque adorou.
Porque só quando a gente adora, Deus começa a mover os céus e vai tocando na vida da gente e vai dizendo saúde, graça, graça, força, saúde. Levanta-te, ergue-te, vai, eu sou contigo. Porque a adoração move a mão dele. A adoração move o coração dele. A adoração move. Por isso Jesus diz, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas quando você olha o livro de Jó e vê aquele sofrimento todo, é difícil, né? Pensar que alguém pode adorar, mas Jó adorou. Agora eu estou falando desse livro do Êxodo capítulo 2 e fico pensando. É um homem da tribo de Levi que vai e casa-se com a mulher da tribo de Levi. O que é que ele está declarando? Vou construir família. Alguém diz, está maluco? Ele diz, vou. O que é que ele está declarando? Vou construir uma história e vou ser feliz nela. Vai ter desafios, dificuldades? Vai, mas ele está dizendo aqui, eu vou me casar, eu vou ser feliz, eu vou construir, eu vou avançar, eu vou andar e Deus será comigo. Você consegue entender a força disso? Você está olhando para essa situação e tem um homem aqui dizendo assim, vou me erguer e não vou quebrar princípios por aquilo que está fazendo o nosso povo gemer, chorar e sofrer. Não, Senhor. Não, eu vou me erguer. E eu vou andar dentro do plano e a prova disso é que eu vou ficar dentro do contexto da tribo que eu faço parte. Eu vou me casar aqui. Por que eles se juntam? Por que eles preservam? Por que eles supervalorizam essas coisas aqui? A gente tem dificuldade de entender a princípio. Mas como eu estou dizendo a você aqui, é que tem gente que tem um olhar diferente para os tempos que vivem. Há pessoas que olham e entendem que os tempos que vivem são os tempos da sua maior destruição, e tem gente que no tempo da destruição começa a voar em Deus. Quando eu digo voar aqui, estou falando no sentido de começa a se mover, a andar, a caminhar, a reagir e a agir em Deus. Silenciosamente. E Deus vai dando graça, Deus vai dando graça, Deus vai dando graça. Daqui a pouco essa pessoa olha e diz, não é que eu estou vivendo o melhor tempo da minha jornada em tempos que pareciam ser os piores tempos da minha vida? Porque alguém já disse que Deus extrai o melhor da gente nas piores horas da nossa vida. E eu digo um pouquinho mais. Deus trabalha conosco nessas horas para produzir a partir de nós aquilo que vai mudar não somente a nossa história, não somente a nossa vida, mas a vida de muita gente que está ao nosso redor, porque elas vão ser impactadas pela nossa fé. Como eu citei o livro de Jó, e eu não tenho dúvida que a fé de Jó alcança mais alguém ali. Jó é contemporâneo de Abraão. A fé de Jó alcança mais gente por ali. Então é isso que eu estou dizendo. Enquanto tem gente olhando e dizendo assim, mas Deus, o que o Senhor permitiu? Deus, essa tragédia toda, mexeram nos meninos, mexeram na casa, mexeram no bem-estar, mexeram nisso, a coisa ficou complicada. Eita. Tem gente que está se posicionando dizendo, é nesse tempo que eu me levanto. Eu não sei quem está pegando, mas eu vou liberar mais uma vez. É nesse tempo que eu me levanto.
Será neste tempo que eu vou me erguer. Será neste tempo que eu vou viver o melhor da minha saúde. Será neste tempo que eu viverei o melhor das bênçãos de Deus na minha vida. Alguém olhando dizendo, você está maluco num aperto desse? Sem perseguição você já não estava tão bem. Imagine com um processo de aperto de um lado e de outro. Como é que pode? É aí que Deus não é conhecido na sua totalidade por ninguém. Você pode mergulhar na profundidade dele e você não vai atingir em experiência tudo que ele é. Deus tem meios, Deus tem formas. E aqui eu preciso dizer aqui que para cada tempo de escravidão, de pressão, de perseguição, de dificuldade, de perdas, Deus tem uma mulher, mulher mesmo, e Deus tem um homem, homem mesmo. Estou falando de gente firme na sua esperança. Estou falando de gente firme nas suas convicções em Deus. Estou falando de gente firme na sua esperança, nos seus sonhos, nos propósitos de Deus para a sua vida. Você tira às vezes ele ou ela de um lugar, mas ele continua de outra forma fazendo aquilo que Deus mandou fazer e não tem como parar. Porque no tempo em que alguém está dizendo, ei, nenhuma casa se levante, nenhuma família se erga, nenhum casal se posicione, ninguém gere, não façam nada, tem gente olhando e dizendo, ei, saia da minha frente, porque eu sei quem é Deus na minha vida, eu vou ser feliz e vou me levantar. A gente muitas vezes declarando que a coisa vai ficar apertada para os teus e você ouve isso e fica calado. Gente que olha e às vezes diz, a coisa vai ficar difícil, é complicado, é isso, é aquilo. Você tem que abrir a boca e dizer, não, eu tenho uma palavra de Deus na minha boca e eu digo, é o melhor tempo, é o melhor tempo, é o melhor tempo, eu sei. Que tem horas que dá medo diante dos faraós da vida. Tem horas que a gente olha e diz assim, parece que vai ser um tempo horroroso, terrível, terrível. Mas quando Deus olha para você, quando Deus olha para um homem, uma mulher que diz, neste tempo eu vou construir, não tem quem pare. Vem palavra de um de outro dizendo, olha, a situação é complicada, você não vai conseguir. Você olha e diz que eu não vou conseguir. Eu vou me erguer. Eu vou me erguer. Eu vou me levantar. Eu vou me erguer. Eu vou me levantar. Eu estou falando para a gente que já está começando a entender que a proposta de Deus, dentro desse capítulo 2 de Êxodo, começa falando ao seu coração sobre a importância. E eu vou ficar só nesse versículo primeiro mesmo, de você ler todo o tempo que você vive de uma forma diferente de outros. Porque o texto já começa no capítulo 2 dizendo, um homem. Aí diz assim, uma mulher. Resultado disso, eles fazem parte da história bíblica. Estão registrados aqui e são conhecidos no mundo todo, sem precisar de Instagram, de Facebook, de Telegram, de TikTok, de nada. Por que isso? Porque numa geração que está sendo espremida e fica ali chorando, fica ali sofrendo, fica ali em agonia, em angústia, a história do que será contada é daqueles
que dá uma olhada para o tempo e diz: dá licença, eu vou comer bem, eu vou morar bem, eu vou viver bem, eu vou andar em paz, eu vou viver em paz, porque o Senhor é bom para comigo. O que a gente percebe aqui? A gente percebe, em primeiro lugar, uma casa de gente que decide acreditar, apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor, nesta própria casa. Pastor, em quem eles estão crendo? Primeiro em Deus, segundo neles mesmos. O que é que um está olhando para o outro e dizendo? Aqui no texto a gente não tem. Mas a gente percebe pelo que vai acontecer com eles. Tem um olhando para o outro e dizendo: eu acredito em você. E a gente vai sobreviver. O outro olha e diz: eu acredito em você. E a gente vai sobreviver. E alguém dizendo assim: mas é um tempo de ameaça. E eles dizem: mas a gente não tem esse problema com ameaça, não. Quem tem boca fala o que quer. Mas quem tem Deus espera a provisão e sabe que Deus sabe tratar com quem tem boca. Eu estou falando de gente que dentro de uma casa decidiu acreditar. Ou gente que decidiu acreditar na felicidade, acreditar na história, acreditar. Uma segunda coisa que a gente percebe nessa casa aqui, e isso deve ser levado por nós como algo que é importante, a gente tem que guardar na nossa vida, é que essa casa é uma casa que não é regida pelo medo que paralisa, mas pela promessa que frutifica. Se aqui tem um casal que decide acreditar, porque olha que interessante, eles são escravos, eles estão em cativeiro, já faz 400 a 430 anos de um processo, e essa turma está falando de casar, está falando de ter casa, de construir família, de andar, de morar. Entende o que eu estou dizendo? Isso é muito sério, gente. Mas em segundo lugar, tem aquele medo que paralisa. Eu vou dizer mais ou menos como era para você entender, que assim fica mais fácil você pegar. Alguém chegava e dizia: mas mulher, oi, tu soube o que aconteceu? O que, mulher? Fulana estava grávida, mulher. Foi. Sabe aquelas parteiras? Rapaz, aquelas parteiras foi que ajudaram ela a permanecer viva, mas eu vou te ser sério, viu? Lembra de que ela estava com barrigão e tudo mais? Foi. Tipo, o menino dela morreu, viu? E foi, mano, foi. Daqui a pouco chega outro. Olha, teve um que teve livramento e outro. Aquele lá morreu. E aí chega outro. Você imagina o que é isso? Gente ouvindo essa informação 24 horas por dia. Morreu ele, morreu aquele, morreu esse, morreu aquele, morreu esse, morreu aquele, morreu esse. 24 horas por dia ouvindo isso. Dá para acreditar em alguma coisa? O que essas pessoas iriam fazer? Bom, esse homem aqui e essa mulher, o que fariam é simples. Olhariam um para o outro e deixariam que essas informações paralisassem. Bom, é o seguinte, a gente já tomou uma atitude que ninguém pode dizer que a gente não é corajoso. A gente casou no tempo da escravidão e do aperto. Pois bem, além de casar, a gente vai gerar... Mas tu não ouviste o que ela disse, não. E eu estou me preocupando com o que ela disse. Eu sei que quem partiu está nas mãos de Deus. Está melhor do que eu, está descansando lá. Está bem lá. Mas se Deus me deixou aqui, Ele não me deixou para não produzir. Ele me deixou para gerar e eu estou gerando. Eu estou falando com alguém que precisa acreditar nisso. Tem gente paralisada pelas perseguições, pelas dificuldades, pelos problemas.
mas há promessas de Deus sobre a sua cabeça. E este ano, dentro daquilo que você vive com Deus, você vai ver muita coisa de Deus acontecendo, porque você vai produzir. Aqui nós não temos uma casa infrutífera. Nós não temos uma casa improdutiva. Nós não temos uma casa, casou, mas não temos uma casa aqui improdutiva. Nós temos uma casa que está produzindo. A pancada acontecendo, o vento soprando, o rebuliço grande. E gente dizendo, sai da minha frente porque eu vou viver um tempo em Deus melhor. Alguém olhando para você e dizendo, mulher, se eu fosse você, eu corria. Gente olhando para você e dizendo, se eu fosse você, eu parava com isso. Gente olhando para você e dizendo, olha, eu tenho minhas dúvidas quanto ao que você crê, se fosse você, eu deixava disso. E você olhando e dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem cuida de mim, dos meus. Eu sei de quem dependo e é nele que eu estou firmada, é nele que eu estou firmado e nele, e a partir dele você avança com alegria, avança com esperança, avança com fé, avança com ânimo, avança profetizando que ele sabe abrir e que ele abre o que ninguém pode abrir, que vai abrir os céus sobre a sua vida. Estou falando de gente que está dizendo, vamos construir, vamos construir, vamos andar, vamos viver as bênçãos de Deus. Mas estou falando de gente também que está dizendo, eu não vou parar aonde? Alguém já considera muito o que eu fiz nesse tempo de escravidão. Olha o que eles estão dizendo, casei, mas vou gerar. E alguém olhando dizendo, não é possível. O capítulo 2, só vou citar, não vou para o verso 2, que senão a gente vai mais longe. Verso 2 diz, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Eu vou parar aqui. É uma casa produtiva. É a casa dos que engravidam e dos que geram. Que a gente muitas vezes não considera é que é uma gestação complicada. Não porque ela teve algum problema de saúde, mas complicada porque ela está sob pressão, e a pressão tem que fazer. Tente a fazê-la. Sentir a pressão subir, as coisas alterarem. É terrível. Ela está tensa, ela podia estar tensa ali. Quando em quando passa um soldado, dá uma olhada, diz, e aí, tem hebreia grávida aí? Alguém aqui não. Porque imagina, como é que aquela mulher manteve aquela barriga ali, gente? Se enrolou em lençol, um pano, botou um vestidão e disse, não, é que eu estou acima do peso. Ou Deus não permitiu que quem olhava da porta da casa dizia, aí, é magra. Eu estou falando do Deus que faz o sobrenatural acontecer. A gente usa essa expressão apenas para dizer que ele faz coisas grandes, extraordinárias, tremendas. Estou falando de Deus, de um Deus que sabe como age.
sabe esconder, sabe guardar, sabe proteger, sabe livrar, sabe suprir, sabe abrir, sabe fechar. Ele sabe fazer as coisas. E como Ele sabe fazer, Ele não nos colocou hoje à noite por acaso aqui. Ele nos colocou aqui para que a gente entenda que nós estamos nele e estamos produzindo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Por mais ameaçada que você esteja, pelas investidas que vem, você percebe, meu Deus, é tanta coisa para atrapalhar, é tanta coisa para dificultar, é tanta coisa para impedir. Por mais que você esteja, eu quero dizer, Deus te dará graça até que aquilo que Ele fez ter vida venha nascer. Eu vou dizer de novo, Deus te dará graça até que aquilo que Ele fez ter vida venha nascer. Deus estava olhando para aquela casa e dizendo, se é capaz de gerar, não vai ver morrer e nem ninguém matar. Vai nascer e vai crescer numa tenda. Vai sair da tenda e vai para um cesto. Mas do cesto eu coloco no palácio. E do palácio eu vou mostrar a ele que eu tenho um monte para ele, onde a gente vai se encontrar. Onde a gente vai se encontrar. Em um momento glorioso. Eu estou falando das etapas que você muitas vezes está olhando dizendo, meu Deus, será? Deus está dizendo para você, fica firme. Você, homem, me ouça. Fica firme na tua esperança. Fica firme na tua esperança. Fica firme na esperança das promessas que Deus te fez. Você, mulher que me ouve, fica firme na esperança. Porque todo homem que quiser diminuir Deus continuará, como a Bíblia diz, sendo chamado de mentiroso. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, principalmente aqueles que querem colocá-lo numa caixa de sapato, ficar filosofando acerca dele. Deus é muito maior do que os pensamentos humanos. O homem mal sabe explicar as razões das dores que sentem num processo de dor de barriga. Vai lá dar seus parecer, vai dar lá seu parecer. Mas é limitado. Deus é o Deus que está no comando de tudo. Por isso Ele não te fez para temer a nada. Fica debaixo das promessas e pronto. Ele cuidou e cuida, Ele está cuidando. Ele agiu e age, Ele trabalhou e está trabalhando. Ele moveu e move, Ele está movendo. Eu vou dizer a você em nome de Jesus. O nome dele tem sido glorificado. E o nome dele continuará na sua vida sendo glorificado. Recebe da parte de Deus graça. Recebe da parte de Deus força. Recebe da parte de Deus graça. Recebe da parte de Deus força. Tu não vais terminar os teus dias de cabeça baixa, entristecido, entristecida, olhando e dizendo, Deus, eu até tentei gerar, mas não nasceu nada, vai nascer.
Deus vai dar graça, Deus vai dar vida, Deus vai dar vida. Um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da tribo de Levi. E ela engravidou, e nasceu, e cresceu. Confia no que Deus tem te dado como promessa. Nem você, nem os teus estão desamparados. Há uma proteção guardando a você e aos seus. Muitas alegrias Deus vai revelar. Muitas bênçãos Deus vai derramar. Muito do favor de Deus, Deus vai manifestar. Porque os planos dele não é para a morte, é para a vida. No cenário que você está, pega essa palavra. Todas as perdas que tinham que ocorrer já ocorreram. Todas as dores que você tinha que viver já viveu. Todos os processos que pessoas ao seu redor tinham que viver já viveram. Agora é um tempo novo. Agora é um tempo novo. É um tempo de esperança. É um tempo de vida. É um tempo de milagres. É um tempo de bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você pode, no nome de Jesus, curve sua cabeça e feche os seus olhos. E guarde essa palavra dentro de você. Porque Deus não vai deixar nada do que Ele empenhou como palavra cair por terra. Ele foi glorificado. Ele está sendo glorificado. Ele continuará sendo glorificado. E Ele vai mostrar a você que tudo Ele pode fazer. Descansa teu coração, porque Deus não permite as promessas serem geradas para morrer. Vai viver. Vai viver. E o que vai nascer de você vai carregar a voz de uma geração inteira, representada em crianças que morreram, como instrumentos que se sacrificavam dizendo: ei, estou pagando o preço, mas minha casa, os meus serão alcançados pela bênção de Deus. Há um favor envolvendo a sua história e a sua família. Há um favor envolvendo as pessoas que você ama, e Deus vai honrar o nome dele na sua vida e na vida delas. Por isso, chega de baixar a cabeça e se entregar. Este é o tempo de se erguer e se levantar. Este é um tempo de dizer: vou ser feliz. Vou viver a bênção de Deus. Vou desfrutar das bênçãos de Deus na minha vida. Porque o Senhor é na minha vida, o Senhor é na minha casa, o Senhor é com a minha história. Que seja assim. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Esta semana será uma semana em que você vai perceber que está nascendo as promessas de Deus. Este mês ainda, eu profetizo no nome de Jesus, será um mês que Deus vai honrar os teus passos e a tua caminhada.
Deus vai colocar as mãos sobre as tuas coisas. E Ele será engrandecido nelas, porque não vai fechar nada, muito pelo contrário, Deus vai colocar mais recursos nas tuas mãos e a bênção dEle vai fluir. Ele vai multiplicar as coisas. É um tempo de alegria de Deus para ti e para os teus. Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele eliminou na candominácia. Eu estou falando com gente aí que estava chorando no lugar onde um dia sorriu. Deus vai mostrar que vai haver algo novo da parte dele na tua história. Será uma semana marcada pela bênção de Deus. Será uma semana marcada pela glória de Deus. Será uma semana marcada pelo favor de Deus. Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Elias, prepara-te, porque Deus vai colocar em progresso, em crescimento que Ele te deu. Eu vou profetizar mais uma vez. Prepara-te, porque Deus vai colocar em progresso e em crescimento que Ele te deu. Ergador camandi oré. Manuti ata adoyer gadagácia. Meriori minara da cando que taiana gado como mandou vaciar. E me mandou do como vanudo do da cataniana raça me mandou como manácia. Deus vai abrir portas ainda neste mês. Deus vai mover as mãos dele sobre as coisas que são suas. Eu estou em nome de Jesus dizendo a você que ele cuida e está cuidando. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. É ele que trabalha, mantém tua comunhão com ele. Honre a ele com a tua fidelidade, com a tua fé, com a tua sinceridade. Obedece a ele, anda em pureza e em santidade diante dele. Te segura firme, mesmo diante daquilo que quer te tirar dele, porque ele vai honrar o nome dele na tua vida. Não serás envergonhada. As informações que chegaram não te paralisaram e não vão te paralisar. Morreram, sim, muitos dentro de um plano, mas Deus te dará vida e dará vida aos teus, para que o testemunho vá muito longe e alguém diga verdadeiramente: Deus ainda abre os céus e desce com milagres na vida do que crê. E viva, andaias. Ele te abraça nesta noite. Ele te fortalece nesta noite. Ele te renova nesta noite.
Abençoa cada um, Senhor, na medida e na proporção que Tu já tem determinado em seu coração. Obrigado pela Tua bondade, meu Senhor da glória. Que cada um nesta hora, Senhor, possa receber da Tua parte aquilo que o coração deseja, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor tem preparado. A Tua palavra diz que são coisas grandes, são coisas altas, são coisas firmes, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O nosso ouvido não ouviu, Senhor, o olho ainda não viu, é o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos, por isso, Senhor, estamos diante da Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Querido Deus, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado por todas as coisas, meu Deus. Dá aos Teus filhos graça, coragem, força, vigor, renovo, unção. Tem mulheres aí que vão viver coisas grandes neste mês ainda, porque Tu vais abrir portas e portões grandiosos diante dos olhos delas. Honra o Teu nome. E me no nome de Jesus, recebe o abraço de Deus e o refrigério dele. Que o amor dele, a graça dele, a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje, agora e sempre. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Coisa maravilhosa estar em Tua presença, Senhor Jesus. Ah, coisa boa, coisa boa. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Que culto maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Que sua semana seja abençoada, que sua semana seja próspera. Que sua semana haja surpresas de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos encerrar esse culto louvando a Jesus de Nazaré. Haverá um bom futuro para nós. É o que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus. Aleluias. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho mal nenhum, certo, lutas e difíceis.